Olá, leitores! Eu sou a Janaína, esse é o Estante de Fantasia e hoje eu estou aqui para mostrar os livros que eu pretendo ler durante o mês de agosto. Na verdade, eu já tinha montado a minha TBR de agosto, já tinha gravado para vocês. Inclusive, eu fiz o sorteio, né, os 2 sorteios de livros aleatórios que eu escolho para ler durante o mês. Porém, eu tive que fazer algumas mudanças na minha TBR por conta da Bienal do Livro de São Paulo. Finalmente recebi a resposta da Bienal, meu credenciamento foi aprovado. Então, no dia 5 de setembro, no sábado, eu estarei desde o início do evento até o finalzinho dele, fazendo algumas dinâmicas com o pessoal, distribuindo brindes, mostrando para vocês alguns stands, enfim, tentarei trazer alguns conteúdos legais aqui para o YouTube e também para as demais bookredes. Então, se você ainda não me segue por lá, me dá essa moral, vai lá, porque por lá as coisas vão sair mais em tempo real do que aqui, porque eu preciso de um tempo maior para gravar e editar vídeos maiores. Então, aqui, uma semana depois, a gente vai ter o nosso vlog da Bienal, mas lá, nas outras redes, nós vamos ter um negócio mais em tempo real, alguns conteúdos mais dinâmicos também, então me siga por lá. Mas voltando ao assunto principal desse vídeo, a minha TBR de agosto. Na Bienal eu quero encontrar alguns autores nacionais e eu queria conversar com eles sobre as histórias e tudo mais. Então eu tive que reajustar a minha TBR. Eu vou manter os livros que eu tinha sorteado, mas eu vou mudar as minhas demais escolhas. Eu vou deixar aqui agora, né, a parte do vídeo onde eu sorteio as características de livro não lido e também um dos 12 livros para eu ler em 2026. E eu vou manter eles na minha TBR, eles eu não vou mudar, mas eu vou mudar os outros livros e eu venho mostrar para vocês. Como sempre, vamos começar sorteando um livro dos 12 livros para ler em 2026 e uma característica de um livro não lido para eu escolher aqui na estante. Então vamos lá. O título do livro e agora a característica. Vamos lá. Peguei aqui. Vamos abrir primeiro o nome do livro, porque é mais fácil, né? Qual será o livro? Ih, já vi que o título é grande. Uau, esse é um livro que eu queria muito ler. A Filha do Guardião do Fogo. Eu confesso que eu comprei esse livro muito pela capa, porque eu acho a capa dele belíssima. E agora vamos ver a característica de um livro que eu teria que escolher na minha estante para ler. Leia um livro de volume único. Então, essa é a característica que o livro não lido precisa ter. Eu escolherei aqui na estante e já volto para conversar com vocês. Como vocês viram, foi sorteado A Filha do Guardião do Fogo. Esse é um livro publicado pela editora Intrínseca, com mais ou menos 430 páginas. A diagramação é assim, eu acho confortável. E agora vamos ler a sinopse dessa obra. Mulheres ojibus fortes são como a maré. Nos lembram de que existem forças poderosas demais para serem contidas. Já gostei. Provavelmente teremos uma protagonista forte. Comecei como um segredo e então me tornei um escândalo. Downy vive em 2 mundos, mas se sente uma estranha em ambos. Aos 18 anos, a jovem se vê eternamente dividida entre a família da mãe, branca e conservadora, e a do pai, indígenas da reserva Ojibwe. Ela sonha com a nova vida que vai levar ao se mudar para cursar a faculdade, bem longe dos boatos sobre sua origem, mas uma tragédia a obriga a adiar seus planos. Quando Jamie, um lindo e talentoso jogador de hóquei, chega à cidade, a jovem sente que a monotonia dos seus dias está prestes a acabar. Porém, ao testemunhar um assassinato perturbador na reserva, ela se dá conta de que há algo errado com Jimmy, seus amigos e sua comunidade. De uma hora para outra, Downy se vê envolvida em uma investigação do FBI sobre uma nova droga que tem efeito cada vez maior nas vítimas. Receosa, ela aceita trabalhar como informante usando seus conhecimentos de química e da medicina tradicional Ojibwe, mas a busca pela verdade se mostra mais perigosa e dolorosa do que ela imaginava, trazendo à tona segredos e abrindo feridas ainda não cicatrizadas. Em meio a traições, mortes e revelações aterrorizantes, Downes precisará lidar com o descaso do governo, o racismo, conflitos sobre sua identidade e a dor de ver um mal iminente ameaçar o lugar que ela aprendeu a chamar de lar. Parece um suspense muito bom, eu estou animada demais por essa leitura aqui. Eu precisei escolher um livro de volume único e eu escolhi Sopro dos Dedos. Na verdade, eu já comecei a ler esse livro, estava gostando bastante, mas eu estou bem no início. Eu só li 2 capítulos. Na verdade, só li um, né? Porque eu estou no capítulo 2. Então, eu vou colocar esse livro para agosto para eu continuar a leitura dele.
e eu estou muito animada. Esse livro, ele ficou super baratinho numa promoção que teve aí da editora Intrínseca, porque ele também é publicado pela Intrínseca. Esse aqui, na verdade, é uma fantasia nacional com 270 páginas, escrita pelo Fábio Cabral, e tem uma edição lindíssima. Como ele ficou numa super promoção, muita gente comprou, e aí eu fiquei também muito curiosa para ler, muito instigada com essa história, e eu tô super curiosa, então eu espero ler e espero gostar. Vou ler aqui para vocês também a sinopse de Sopro dos Deuses, Os Ancestrais do Amanhã. E aqui na capa nós temos nossos dois protagonistas. Isolado entre os Odessi, povo caçador descendente de Oxóssi, o solitário Caim vive o luto pela morte precoce da mãe, enquanto lida com os abusos constantes por parte de seus superiores na hierarquia. Já Ainá sofre pressões semelhantes em meio às feiticeiras de Ejá, filhos de Oxum. A questionadora princesa se recusa a fingir que incorpora sua orixá apenas para manter as aparências nos rituais da família real. Subjugados pelas tradições, os dois têm dificuldades em fazer aflorar seus poderes. Além disso, compartilham memórias de infância estranhamente parecidas, envolvendo o perigoso antigo reino de Keto, um pássaro misterioso e um ebó fracassado, única oferenda capaz de proteger o mundo da escuridão. Se dependesse da rixa ancestral entre seus povos, Caim e Ainá nunca se encontrariam, mas poderes como os deles não permanecem adormecidos por muito tempo. Quando ataques de espíritos malignos ceifam a vida de entes queridos, eles são forçados a despertar, e os destinos desses jovens guerreiros vão se cruzar em uma jornada épica para salvar as terras encantadas do Aie antes que seja tarde demais. Então essa é uma fantasia nacional que vai tratar ali temas, né, vai ser baseado, na verdade, na cultura afro-brasileira. Então eu estou muito ansiosa também para conhecer esse livro e eu acho que vai ser uma leitura muito fluida. A edição desse livro é belíssima, então eu estou animada para conhecer O Sopro dos Deuses. Esses dois livros foram os dois sorteados anteriormente por mim e agora vamos às minhas escolhas propriamente ditas. E eu vou começar fazendo uma menção honrosa, porque esse livro não será considerado uma leitura de agosto, e sim de julho. Eu estou falando de As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas, o segundo volume da duologia Nascidos da Noite. O primeiro volume é A Serpente e as Asas Feitas de Noite, que foi a nossa leitura coletiva de julho no Clube dos Leitores Fantásticos. E como lá no clube, quando a gente lê duologia, nós lemos o segundo volume no mês seguinte, pro mês de agosto vamos ler As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas. Mas eu fiquei tão encantada e viciada no universo mágico de A Serpente e as Asas Feitas de Noite que eu precisei pegar esse livro ainda ali no finalzinho de julho. E eu avancei bastante na leitura, então não faz sentido, faltando isso aqui para terminar o livro, eu considerar uma leitura de agosto, sabe? Então ele vai ficar para o mês de julho. Eu vou finalizar agora no início de agosto, mas enfim, fazendo uma menção honrosa a esse livro. Ele é uma leitura oficialmente de agosto no clube, mas eu comecei em julho e, enfim, vou considerar como de julho. Sinceramente, eu estou gostando muito desse livro, na verdade, desse universo todo. Eu quero ler os demais livros da saga, porque essa é uma saga composta por duologias, então gostei muito de conhecer a Oraya e o Rain. Eu estou muito curiosa para saber o final deles. É uma romantasia, então eu já tenho assim um final esperado por mim, eu espero que seja um final feliz. Mas a gente está num momento muito tenso da história, né? Esse finalzinho, essa reta final. Inclusive, nós já estamos nos encaminhando para a batalha final, então eu estou ansiosa. E esse é um livro que eu pego para ler e eu não tenho vontade de parar. Então, é uma leitura que está me conquistando demais. E o romance é muito legal. É um livro mais 18, porque nós temos cena hot, mas ainda assim é uma romantasia para mim excelente. O primeiro livro foi 5 estrelas e eu acho que muito provavelmente esse aqui também será. Eu acabei não falando aqui, mas esse é um livro publicado pela editora Suma. Inclusive, a editora foi uma mãe enviando 3 exemplares pra gente sortear na nossa LC. Fico muito grata. 2 exemplares já foram sorteados, que foi o exemplar de Serpente das Feitas de Noite e As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas. Mas para encerrar a nossa LC, nós vamos sortear também o exemplar de Andorinha e o Coração de Pedra, que é o primeiro volume de outra duologia desse mesmo universo e que eu com certeza quero muito ler, porque nessa segunda duologia nós vamos conhecer uma personagem secundária daqui, que é a Mitch, que é a melhor amiga do Rai, que também se torna muito próxima da Oraya conforme a história vai avançando, e ela é uma querida. Inclusive, eu acho a Mitch com uma vibe muito Alice de Crepúsculo. Ela é meio misteriosa, mas sempre sensata, meio doidinha, meio alegre. Enfim, a vibe dela é maravilhosa. Eu estou ansiosa demais para ler também essa segunda duologia das coroas de Niáxia.
Mas, enfim, apesar desse livro ser um pouco maior do que A Serpente das Noites de Noite, né, com suas 540 páginas mais ou menos, eu sinto que esse aqui foi ainda mais fluido do que o primeiro volume. Eu acho porque no primeiro volume eu ainda estava conhecendo os personagens, eu estava ainda me ambientando ali no universo mágico. Mas quando eu chego aqui, depois do final avassalador do primeiro livro, eu devorei, sabe? Então, tá sendo uma leitura muito fluida para mim, que eu tô aproveitando bastante. Então, é uma super indicação de romantasia. Esse é um vídeo de TBR, mas como esse livro eu já tô quase finalizando, já deixo aqui a minha indicação. E importante dizer que eu vou juntar os meus livros de junho e julho num vídeo só, em breve vai ser aqui no canal, porque em julho eu acabei só lendo a duologia, né? Então, vou deixar um vídeo só, porque não faz sentido fazer um vídeo só falando da duologia. Mas aguardem, porque nesse outro vídeo vai ter a minha opinião mais completa sobre a duologia, até porque eu ainda não finalizei, então eu não posso dar o veredito. Mas eu acho que será um livro 5 estrelas. Agora eu quero falar de dois livros que eu comecei a leitura em meses anteriores, mas eu avancei muito pouco neles. Então, caso eu finalize agora em agosto, que eu pretendo fazer, eles serão considerados leituras de agosto. Bom, e o primeiro livro é Sol da Meia-Noite, que é basicamente o livro Crepúsculo na visão do Edward. Eu estou muito no início, então não faz sentido eu considerar uma leitura de algum mês anterior. Vou deixar agora para agosto. Ele é um livro bem grande, tá? Ele tem 720 páginas, mais ou menos. É publicado pela Editora Intrínseca. Então, é um livro que eu tô gostando, eu ainda tô no início. Eu já conheço o início, meio e fim da história porque é Crepúsculo, mas nesse livro nós temos visões extras, quer dizer, um ponto de vista diferente do que a gente tem em Crepúsculo. Primeiro, porque o Edward é um vampiro, então ele lê a mente de outras pessoas, esse é o dom dele. Então a gente acaba entendendo o posicionamento verdadeiro de cada um dos personagens que aparecem em Crepúsculo. Além do mais, a Bella, ela tem uma visão, pelo que eu percebi aqui, um tanto restrita. Primeiro porque ela é humana, então ela não conhece verdadeiramente as pessoas, e segundo porque ela é muito focada no Edward, ela tá apaixonada. Então, essa situação que ela vive deixa o ponto de vista dela meio tendencioso para alguns lados. Então, eu tô gostando dessa experiência. Eu só não finalizei a leitura porque eu não tive tempo e é um super calhamaço, mas eu estou também muito animada para continuar nessa história do Edward e da Bella. Outro livro que eu iniciei em meses anteriores, mas quero finalizar agora em agosto, é Fogo e Sangue. Eu ainda estou bem no início, eu estou no momento do reinado de Jaehaerys I, bem no início do reinado dele, e eu estou gostando. É uma leitura densa, mas muito boa se você já é fã desse universo de Westeros, né, das Crônicas de Gelo e Fogo. Se você gosta de A Casa do Dragão, é uma boa leitura para você. Lembrando que, sim, A Casa do Dragão foi baseada nesse livro. Mas A Casa do Dragão, pelo que eu entendi, é somente uma parte muito pequena desse livro. Então, não vá ler se você quiser saber um pouco mais da Rhaenyra, do Daemon. Não vá com essa intenção. Esse aqui é realmente um relato de como foram as dinastias dos reis Targaryen. Então, a gente conhece no momento, né? Eu já vi um pouquinho da conquista de Aegon o Conquistador, vi um pouquinho de Maegor o Cruel, e agora eu estou indo para Jaehaerys I. Então, é uma leitura densa, mas que eu estou gostando porque eu já gosto desse universo. Então, faz sentido para mim. Eu espero continuar lendo. E na outra rede, eu tenho feito alguns vlogs de leitura. Eu tenho lido um pouquinho, alguns capítulos e comentado sobre o que eu tenho achado. Já que essa é uma história ampla, cada capítulo, não cada capítulo, mas cada avanço na história a gente acompanha um rei Targaryen, né? Acompanha os problemas do reinado dele. Então é interessante fazer vídeos separados e eu estou fazendo nas outras bookreads. Então me acompanhem por lá, mas o motivo também, se você quiser conhecer um pouco mais desse livro, que eu recomendo muito. Estou no início, mas já recomendo. E esse é um livro publicado pela editora Suma também, que publica as histórias de George R. Martin aqui no Brasil. E esse é um livro com mais ou menos 1000 páginas, tá? Então ele é realmente grande. A letrinha é um pouquinho pequena, mas ele tem várias ilustrações conforme a história avança. Então é uma edição interessante para se ter na estante também. E agora nós temos os dois livros que me fizeram mudar a minha TBR de agosto. O primeiro deles é Porém Bruxa. Esse é o primeiro volume
de uma duologia de fantasia urbana nacional, escrita pela Carol Chiovato. Eu, inclusive, conheci a Carol Chiovato na Bienal de 2025, lá no Rio, e ela foi muito simpática. Inclusive, esse livro está autografado. Ai, eu amo. E eu li outro livro dela, que foi Árvore Inexplicável, que também é uma fantasia com bruxas, e eu gostei muito. Árvore Inexplicável é um livro de volume único, mas esse aqui é uma duologia e Apenas Humana já está sendo publicado pela editora Suma. Inclusive, acho que já está em pré-venda, ou vai entrar em pré-venda agora no meado de agosto. Mas eu quero comprar esse livro na Bienal para encontrar a Carol, para conversar com ela sobre esse livro. Então eu quero muito ler. Agora em agosto é uma das minhas leituras obrigatórias. Então, estou ansiosa para conhecer esse livro e espero muito gostar. Vou ler aqui um pouquinho da sinopse do livro para vocês. Isis Rossetti é uma bruxa. Como monitora responsável por atividades sobrenaturais na cidade de São Paulo, ela sabe que não pode intervir em questões humanas. Contudo, no cotidiano urbano, as pessoas estão sempre em perigo e é impossível não tentar ajudá-las. Quando Isis recebe a missão de uma divindade em meio a casos policiais estranhamente similares e investigações extraoficiais, ela precisará revisar traumas do passado para proteger os comuns e enfrentar o temido Corregedor. Estreia da autora finalista do Prêmio Jabuti de 2021, porém Bruxa é uma fantasia urbana impossível de largar. Essa nova edição contém uma carta da autora aos leitores, além de 2 contos extras. Não sabia que a gente tinha conto extra aqui, que legal. Gostei. Gostei muito. Esse é um livro com um total de 315 páginas. Então, legal. Aqui os agradecimentos sobre a nova edição. Enfim, estou muito curiosa para ler essa história. É um livro de fantasia com bruxas. Então já tem meio caminho andado para eu gostar. Então vou ler Porém Bruxa, vou na Bienal, vou adquirir Apenas Humana e já vou finalizar a leitura da trilogia esse ano e com certeza venho conversar sobre ele com vocês. Outro livro que eu quero muito ler é Deusa de Sangue. Esse é o primeiro volume de Deusa de União. Nós temos o segundo volume também, que é Deusa de Sonhos. E eu quero ler esses 2 livros agora em agosto, porque a autora, a Pepper, ela estará na Bienal, no estúdio da Flight, fazendo uma sessão de autógrafos. E eu com certeza estarei presente, quero conversar com ela sobre a história. Então, eu tenho que ler. É uma leitura muito obrigatória para mim, então quero ler para poder conversar e ter essa troca com a autora. Então, estou muito animada. Vou ler um pouquinho da sinopse desse livro para vocês. E se a deusa da vida fosse a grande assassina da história? Um castigo divino, uma profecia de luz, um amor condenado desde o início. O coração de Naila está em ruínas, assim como o mundo ao seu redor. As luas de Equipá confirmam o que ela já sabe. Seu tempo está se esgotando. Como cumprir o que prometera a mãe enquanto havia morrer em seus braços? Como lutar e ser dona do seu destino se em união as consequências eram mortais para as mulheres insubmissas? Como não ser condenada ao lugar amaldiçoado se tudo indicava que ela era uma infértil? Para se livrar da assassina tão terrível, Nailá cederia a indecente proposta que lhe fez o nada atraente, porém carismático Ron, o nobre fora dos padrões? E para deixá-la ainda mais desnorteada, como obedecer aos clamores da figura sem rosto de seus sonhos premonitórios e seguir o caminho da luz se era justamente pela voz da escuridão que o seu coração batia mais forte? Deusa de Sangue é um romance repleto de fantasia e reviravoltas. Conheça a saga da garota guerreira que desafiou as normas dos homens, as lendas dos deuses e até mesmo a morte, sem imaginar, no entanto, que a mais terrível das batalhas seria travada dentro do seu próprio coração. Eu sei que essa é uma história favorita de muitos leitores de fantasia, então eu estou animadíssima para conhecer Deusa de Sangue. Esse é um livro publicado pela editora Planeta, e ele é um livro de mais ou menos 280 páginas. Aqui, o finalzinho do livro. Marca página. Eu ganhei da autora quando eu fui encontrar ela na Bienal de 2025 no Rio. E também eu consegui o autógrafo. Ai, amo! Eu sou muito fã para autógrafo, então está explicado porque eu quero ler essa história antes de ir para o Bienal de São Paulo. E, sinceramente, também espero muito gostar, porque todos os livros que eu coloco na minha TBR, eu tenho esperança de que sejam boas leituras. Eu também tenho algumas leituras coletivas para fazer, como Powerless. Esse é um livro que eu já li, então eu só vou participar do debate com a galera.
Também tenho que ler Imagens Estranhas. Esse é um livro escrito pelo Uketsu, eu acho que é assim que se pronuncia o nome desse autor, e ele geralmente escreve livros curtinhos com uma temática de suspense, meio terror, sobre coisas estranhas, no geral. Então, ele tem um livro Casas Estranhas, Imagens Estranhas, e agora Mapas Estranhos, saiu pela editora Suma. Então, como esse é um livro mais rapidinho de ler, eu tenho fé de que eu vou conseguir ler também, mas não garanto nada porque meu foco agora em agosto está sendo Bienal de São Paulo. Então, não sei. Além desses dois livros, eu também, teoricamente, tenho que ler o Burnout, que é um livro que vai tratar, né, sobre o burnout de uma protagonista. Então, é um livro interessante, eu acho que tem uma temática bem importante. Esse livro eu quero muito ler também, assim como todos os que eu já citei, mas esses três é somente se eu conseguir um tempo, né, se eu ler todos os livros que eu separei para a Bienal de São Paulo, e aí eu vou focar nele e nos outros que eu separei aqui também. Porque a minha prioridade, como eu disse, é a Bienal de São Paulo. Os outros livros é se der tempo, quer dizer, eu vou me esforçar para ler, mas a minha prioridade são os três livros, né, que eu separei para encontrar os autores lá na Bienal. Então, é isso. Essa é a minha TBR de agosto. Muitos livros, mas nesse mês eu vou focar na Bienal de São Paulo, em livros que eu preciso ler para ter uma experiência melhor com as autoras lá durante o evento. E é isso. Já que estamos falando de Bienal de São Paulo, deixa aqui nos comentários se você vai estar por lá no dia 5. E caso você esteja se encontrar comigo, pode chegar perto de mim e falar, eu quero meu brinde, porque estou preparando brindes muito legais. Eu vou muito provavelmente soltar nos shorts aqui o preparamento, a preparação dos brindes, que vai ser marca-página, chaveiro e docinho, mas o kitzinho vai ficar lindo, tá? Isso eu garanto. Então, se você me encontrar por lá, peça o seu brinde, tá? Porque, enfim, estou fazendo para distribuir por lá, para vocês, né, terem mais um mimo do evento. Então, no geral, é isso. Esses são os livros que eu vou ler durante o mês de agosto. Estou muito animada para a Bienal de São Paulo e vou preparar um vídeo sobre diquinhas que são importantes no meu conceito. Então, vou trazer aqui para vocês em breve dicas da Bienal, vou conversar um pouquinho com vocês sobre a programação também. Esses são os meus planos, vamos dar esse foco na Bienal de São Paulo agora nesse mês. Mas estarei lendo, né, nesse meio tempo e compartilhando as minhas experiências de leitura com vocês também. Então eu fico por aqui, muito obrigada a você que assistiu até esse momento e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, leitores!